Boa noite, turma. Então, vamos dar continuidade, né, na nossa matéria pacientes críticos, mesmo que pacientes de alta complexibilidade. A estrutura das unidades de terapia intensiva ela foi bem detalhada nas últimas duas aulas, né, falando de toda a sua infraestrutura, quando eu falo da conservação de paredes, dos pisos, da altura das tomadas, quando eu falo do cuidado com ruídos, né, em decibéis, quando eu falo da iluminação voltada à eficiência do trabalho de enfermagem, quando eu falo do cuidado, do manuseio, da especialização para a equipe de enfermagem, é uma regulamentação muito grande, né? Você falando em pacientes graves, mas eu preciso me atentar que quando eu tenho um paciente crítico, eu tenho um paciente comprometido. Toda vez que a gente fala em um ou mais sistemas, a gente está falando em sistemas, né, orgânicos. O sistema cardiovascular versus o sistema respiratório. Se eu tenho dois comprometimentos grandes desse, eu tenho um paciente em parada, eu tenho um paciente que vai estar ali lutando contra os seus últimos minutos de vida. Então, é muito comprometimento da equipe, muito estudo, precisa ser especializado, precisa entender, não pode ter erro medicamentoso. Então, assim, quanto mais necessidade o paciente tem de cuidados, mais necessidade o profissional da área de saúde tem de aprendizado, tá bom? Então, eu preciso muito que vocês façam as anotações de vocês. A gente deixa sempre um material complementar, como o nome diz, ele é complementar. A partir do momento que a gente joga a videoaula lá na plataforma, joga uma ou dois vídeos, né, da aula. Pacientes críticos é muita informação, então muitas das vezes a aula fica um pouco extensa, né? E aí vem o material complementar. O que esse material vai fazer? Ele vai ajudar o aluno a ter a compreensão de tudo aquilo que o professor explicou. Porque o professor, né, a gente está limitado. A gente começou uma aula online que limitou toda a nossa assistência, né? A gente está sem laboratório, vocês também estão. Então, seria uma reposição. Eu não posso levar os meus alunos, nem poderia, né, em momento de aula, porque pacientes críticos não têm esse acesso, né, é limitado. Eu não poderia levar, mas a gente tem muito mecanismo no YouTube para poder fazer com que vocês visualizem equipe em funcionamento, visualizem o quarto de isolamento, visualizem a assistência à criança que está internada em UTI NEO, visualize a infraestrutura, visualize tudo aquilo que o professor está ensinando. Então, assim, eu peço mesmo com todo carinho que vocês utilizem o tempo de aula para poder assistir a videoaula, assistir o vídeo complementar, fazer os exercícios, as atividades, tá bom? O e-mail foi criado, esse e-mail foi criado para poder facilitar o acesso de vocês, facilitar a entrega de trabalho de vocês. Então, eu espero que vocês tenha um pouquinho de comprometimento. Não estou dizendo que a turma não tenha. Estou dizendo que quanto mais estudar, mais benéfico vai ser para todos nós. Combinado? Então, vamos continuar. Quem é esse conceito, né? O que seria a UTI? A UTI nada mais é que a unidade de terapia intensiva, como muito bem falado nas outras aulas, né? E o que seria o CTI? É os cuidados da terapia intensiva. Então, a unidade é aquele complexo onde vai ter todos os equipamentos e profissional habilitado para trabalhar com o cliente, e no CTI eu tenho os cuidados dessa terapia. Eu tenho equipe multidisciplinar que faz o cuidado, é o complexo inteiro, onde vai planejar cuidados a esses pacientes, tá? Caracteriza-se como uma unidade complexa. É complexa por conta da gravidade dos casos, é complexa por conta da especialização dos profissionais, é complexa por conta dos equipamentos e procedimentos ali realizados, ok? Como uma unidade complexa dotada de sistema de monitorização contínua. Isso vocês não podem esquecer, né? O paciente, ele estando em sala, em UTI, UTI mista, UTI, independente da UTI que ele esteja, quarto fechado, UTI mista, área livre, independente da UTI que ele esteja internado, ele precisa de monitorização contínua. Quando eu tenho área mista, eu preciso de equipamentos, eu preciso da tecnologia ajudando, né? Monitores, trazendo informações continuamente desses leitos, tá bom? Isso ajuda muito, né, no trabalho.
Vamos lá, contínua, preciso dessa monitorização contínua que admite pacientes parcialmente graves com descompensação de um ou mais sistemas, como já foi falado, né? Todo paciente que está internado, ele tem um comprometimento de um ou mais sistemas. Aí você pode parar e pensar, professora, mas será que todo paciente que está internado em UTI, esse paciente ele vai estar desacordado, sedado? Não. Não são todos os pacientes que estão internados dentro da UTI que vão estar sedados e em coma induzido. Não. Vão ter alguns pacientes que já chegam em coma espontâneo, né, por conta da lesão muito grave. Outros precisam da indução do coma para descanso do sistema. E vai ter pacientes que vão estar acordados em vigilância constante, ok? E eles precisam que essa UTI ela vai dar o suporte para que esse paciente ele tenha a possibilidade de recuperação. Se não fossem as unidades de terapia intensiva dentro dos centros de tratamento intensivo, esse paciente, em cima de monitorização e vigilância contínua, não teria condições de sobrevida, morreria muito rápido. Por que está acontecendo hoje, já infelizmente no Brasil, né? Com essa situação do coronavírus, né? Pelo SARS-CoV-2, o que aconteceu? Nós temos uma infecção aguda, né, uma infecção respiratória grave, em que essa infecção leva o indivíduo a comprometimento de um ou mais sistemas e acaba precisando de unidade de terapia intensiva. Superlotação das unidades e agora os pacientes, dependendo da cidade que o indivíduo mora, os pacientes que estão precisando de internação, infelizmente, não têm condições de receber assistência. Por quê? Porque o indivíduo ele fica internado de 1 a 2 semanas e isso prejudica, porque sendo 15 dias de internação, dificulta a liberação de leito para a internação de outras pessoas. Por isso, esse distanciamento social, tá? 15 dias faria uma morte em massa absurda. Então, nós precisamos entender toda a complexidade do sistema e a complexidade da doença que vai ser admitida no setor, tá? Então, falamos, né, que a unidade possui monitorização em vigilância 24 horas. O funcionário, o técnico de enfermagem, a equipe de enfermagem, a equipe de saúde que trabalha dentro dessas unidades são equipes que trabalham em vigilância. Você não pode descansar, você não pode descuidar. Ao mesmo tempo que está tudo certo, um monitor apita, avisando que o paciente entrou em parada cardiorrespiratória, você precisa agir rapidamente, chamar a equipe médica e começar imediatamente a tentativa de redução do paciente, de recuperação do paciente. Caso isso não ocorra, o paciente vai vir a óbito. Quem é essa equipe? Vamos conversar sobre a equipe. A equipe é uma equipe multidisciplinar, é uma equipe que está preparada para assistir o paciente e sua família, interdisciplinar. É uma equipe que trabalha em conjunto. Quando eu falo de interdisciplinaridade, eu estou falando do trabalho em conjunto de equipes. Quando eu falo de multidisciplinaridade, eu estou falando do trabalho direcionado a paciente e seus familiares e amigos. Tá bom? Aí eu falo de humanização e outras coisas. Então, vamos lá. Construir por diversas profissões. Então, essa equipe multidisciplinar e interdisciplinar, ela é construída por diversas profissões. Quem são eles? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, assistente social, muito necessário, tá? Porque muitas das vezes existe um comprometimento psicológico pelo dano causado pela patologia nos familiares. O assistente ele vai detectar toda a problemática familiar e tentar suprir as necessidades de acordo com a demanda. Então, o assistente social é o serviço de apoio, tá? E o seu serviço de apoio, auxiliares administrativos e serviço de higienização, que é o serviço de apoio de dentro da unidade de terapia intensiva. Gente, precisa prestar atenção que nós trabalhamos em conjunto, todo mundo falando a mesma linguagem. Isso é humanização. Trabalhando em conjunto, falar a mesma linguagem, ter uma linguagem clara e objetiva, saber exatamente como lidar com o paciente, tá?
tá bom? Tentar tratar o paciente como indivíduo. Isso precisa ser assim foco. Não é porque o indivíduo ele está sedado, não é porque o indivíduo ele está desacordado que você vai lidar com o paciente como se ele não estivesse ali. O paciente está ali, muitas das vezes está te escutando, precisa de te ouvir. Quantos relatos nós ouvimos de pacientes que retornam de um coma e lembra da voz do técnico, do enfermeiro? Então precisamos estar atentos da equipe falando com ele, né? Então a equipe ela trabalha em sintonia, ok? Médico intensivista, cabe a esse profissional evoluir, medicar diariamente os pacientes internados, no aspectos nutricionais, cardiológicos, pulmonares, neurológicos, entre outros, cuidando dos seus sistemas de acordo com a sua especialização, tá? Enfermeiro intensivista, formação para o atendimento de pacientes de alta complexidade, com grande dependência de leito, supervisiona a ação da equipe, tá? E a dependência e supervisionação da equipe, que são os grupos de auxiliares e técnicos de enfermagem, como também a higienização, o controle das medicações e das prescrições, tá? Aquele que faz a prescrição de cuidado, né? Tendo um papel assistencial fundamental. Esse é o enfermeiro intensivista. Fisioterapeuta, intensivista, todos eles precisam ser especializados, como foi citado, né? Atua na manutenção, na prevenção de vários aspectos fisiológicos, em virtude da dependência total, parcial do paciente, para cumprir a sua chamada, culminar na chamada da síndrome do imobilismo. Os fisioterapeutas também atuam na deficiência respiratória, tá? Eles lidam muito bem com os monitores. Então, eles fazem planejamento de cuidado respiratório, retorno respiratório do paciente. Nutricionista, ele vai atuar no todo o diagnóstico de dietas específicas, de acordo, né, o coordenado, de acordo com a patologia, tá? Organizando e acompanhando as prescrições médicas. Psicólogo intensivista, ele trata os aspectos emocionais do paciente e da sua família, tá? E são constantemente avaliados e observados através dessa psicologia intensivista. E existem algumas equipes, alguns hospitais, que esse psicólogo intensivista, ele faz uma assistência também para a equipe de saúde, que trabalha dentro desse setor. Isso é um trabalho primordial, você cuidar de quem cuida. Isso é muito sério, isso é muito, muito relevante. E assistente social, que atua no apoio desses familiares, né, em situações extremas ou internas que possam impor dificuldades, não relacionadas ao andamento terapêutico direto, mas no âmbito familiar, né, como trabalhos ou pessoas. Então, ele facilita, se precisar de um atestado, se precisar de um afastamento, o assistente social vai estar ali sempre dando esse aporte, tá bom? E aí está a equipe não é pequena, né, uma equipe de dentro de uma unidade de terapia intensiva, ela trabalha falando da mesma linguagem, ela trabalha em prol da assistência do paciente internado, e ela está ali para suprir as necessidades pessoais, interdisciplinares, entre as equipes multidisciplinares, paciente e família, tá? E a equipe ela precisa ser preparada, coordenada, precisa trabalhar em conjunto, precisa ter um bom andamento dessa equipe, para que tudo flua e funcione muito bem. Tá? Então, assim, acho muito legal a gente aí começar a preparar esse nosso emocional, né? Porque muitos de vocês vão parar nessas unidades. E é uma unidade complexa em todos os setores, né? Não só complexa pelo medicamento que vai ser introduzido, não só complexa pelo paciente que vai ser tratado nesse local, mas complexa, sim, por tudo que se é realizado dentro da instituição, tá? Aí eu tenho a portaria 466, né, da Anvisa, que é o Departamento Técnico de Coordenação de Alta Complexidade, Controle e Aviação, Secretaria lá do Ministério da Saúde, que nos diz que os serviços de tratamento intensivo têm o objetivo de prestar atendimento a clientes graves e de risco que exijam assistência médica e de enfermagem ininterrupta. Pronto. Tá? Existe uma portaria informando isso. Isso cai em concurso? Cai. Tá? É a portaria 466 de 1998. O que aconteceu antes de 1998? A 8ª Conferência de Saúde. A partir da 8ª Conferência de Saúde, a gente volta lá em saúde pública. Tudo foi acontecendo no Brasil, tá?
estabelece que ainda é obrigatória a existência de UTI em todo o bloco hospitalar. Isso é muito importante. Todo bloco hospitalar tem que ter a presença de UTI, tá? Ele sendo um hospital secundário ou terciário com capacidade igual ou superior a 100 leitos. Tem capacidade para 100 leitos ou mais? Precisa de ter unidade de terapia intensiva, ok? Só para relembrar. Vamos lá. Estabelece ainda que é obrigatória a existência de UTI. Eu preciso de UTIs dentro de hospitais secundários ou terciários com acima de 100 leitos, tá? Então, acima de 100 leitos, 5% da capacidade. Isso será que é o aporte? Será que é o suficiente? Eu acredito que não, né? Todo esse desespero no Brasil e no mundo é pela ineficácia do sistema. Regulamento técnico para o funcionamento do serviço desse tratamento intensivo. Unidades de tratamento intensivo que constituem um conjunto de elementos funcionalmente agrupados, já sabemos disso. Unidade de tratamento semi-intensivo é aquela, gente, olha só, a UTI, ela trabalha junto do semi-intensivo. Então, eu preciso saber que a unidade de terapia intensiva, ela é aquele conjunto de elementos agrupados com o destino de atendimento a pacientes graves. Pronto. Agora, o semi-intensivo, ele vai receber paciente oriundo da unidade de terapia intensiva. Por que esse paciente passa para o semi-intensivo? Porque ele teve uma melhora no seu quadro clínico. E ele não precisa mais de acompanhamento ininterrupto. Ele precisa, sim, de acompanhamento, mas linear, ok? E o tratamento móvel é aquele que vai dar o aporte, né, no ambiente extra-hospitalar. Vamos entender que a unidade de terapia intensiva, ela recebe pacientes graves, pacientes gravíssimos do ambiente rua, acidentes automobilísticos, acidentes de motocicletas, quedas, tentativa de suicídios, PAF, perfuração por arma de fogo, PAB, perfuração por arma branca. Esses pacientes, eles precisam de assistência porque aconteceu a interrupção de mais sistemas. Ok? Então, é muito importante ter uma unidade de terapia intensiva móvel, até para transporte de paciente de uma unidade a outra. E aí eu tenho a classificação da unidade de terapia intensiva. As UTIs podem ser classificadas neonatal, atende pacientes de 0 a 28 dias, não posso esquecer disso. Pediátrico, atende pacientes de 28 dias a 14 anos ou 18 anos, de acordo com a rotina hospitalares internas. Então, eu preciso conhecer a rotina do meu hospital e saber se o pediátrico a UTI pediátrica do meu setor admite paciente até 14 ou libera até os 18. Quando libera até os 18, qual é a condição para liberar o paciente até os 18 anos? Eu preciso conhecer, tá? Adulto, atende pacientes de 14 ou 18 anos de acordo com as rotinas internas hospitalares. Vai ter UTI adulto que vai receber paciente de 14 anos. Vai ter UTI adulto que só vai receber paciente acima de 14 anos. Já especializada, ela vai ter o atendimento voltado para pacientes para determinadas especialidades patológicas, tá? Pertencente ao grupo específico de doenças. Então, é o grupo específico de doenças versus a especialização do médico. Se eu tenho queimados, eu vou ter especialistas em queimados. Se eu tenho neurológico, eu tenho especialista em neurologia. Se eu tenho cardiológico, eu vou ter especialista em cardiologia. Não esqueça que pacientes na faixa etária entre 14 e 18 anos incompletos podem ser atendidos em serviços de tratamento intensivo adulto. Isso é uma coisa que vocês devem anotar no caderno de vocês e não esquecer. Mas eu preciso entender também que ele é atendido sim, mas de acordo com as regulamentações, tá bom? Da unidade que eu trabalho. Aqui eu quero que vocês prestem atenção na classificação. UTI neonatal. A UTI neonatal, ela não precisa de setor de isolamento. Por que ela não precisa? Porque a própria incubadora é o isolamento de cada bebê. Por isso que você observa as UTIs neonatal com várias unidades dentro do centro de tratamento intensivo. Porque cada unidade, ela vai fazer a internação isolada do bebê. Então, você consegue tratar várias patologias no mesmo setor.
porque todos os bebês estão isolados em incubadora dupla, para que não ocorra contaminação cruzada, tá? Os bebês são muito delicados, os bebês não têm o sistema imune deles preparado, então precisa de todo um cuidado e preparo da equipe para trabalhar com esse grupo, tá? Agora, a UTI pediátrica não, ela já segue um segmento já do adulto, né? Eu tenho a geral, eu tenho a especializada, de acordo, né, queimados, pediatria de queimados, eu tenho especializada, eu tenho quartos mistos e isolamento, ok? Só a neonatal, que é a incubadora, ela é o isolamento do bebê. Já na UTI adulto, eu tenho quartos mistos e quartos coletivos, tá? Eu tenho setor de isolamento, eu tenho equipe especializada, eu tenho equipe interdisciplinar e multidisciplinar, todos eles sabendo exatamente o funcionamento da unidade, dos equipamentos, sabendo manusear e administrar os medicamentos relacionados à internação. Eles são especializados para aquele atendimento. Classificação de UTI adulto. Tem algumas UTIs, de acordo com as regulamentações hospitalares. Eu tenho UTIs que vão aceitar pacientes acima de 14 anos e eu tenho unidade de terapia intensiva que só vão aceitar pacientes a partir dos 18, ok? Especializada, deixei aí bem claro aí o setor de queimados, né? Eu preciso ter só pacientes queimados nesse setor. Por quê? Porque é um alto grau de contaminação. Então, se eu coloco qualquer outra patologia ali, uma infecção cruzada, se eu tenho um acometimento do sistema da região cutânea, qualquer micro-organismo que adentrar esse sistema, oriundo de outra patologia, pode levar esse indivíduo a uma sepse e uma morte. Características estruturais da unidade de terapia intensiva. Primeiro, tem recursos físicos, que é a planta física do setor que vocês aprenderam na semana passada. Recursos materiais, né? Que ele tem uma média duração, tá? Tem alguns recursos materiais que vai ter longa duração e outros que vão ter curtíssima duração. Luva de procedimento. E recursos humanos especializados, tá? Então, a característica estrutural é essa. Ele precisa ter uma planta física de setor, do jeito que foi apresentado para vocês. Ele precisa de ter recursos materiais adequados, incluindo EPIs, para as equipes ali trabalharem de forma segura. E recursos humanos, pessoas especializadas para essa assistência. Quando eu falo de recursos de materiais, eu tenho materiais que ele tem longa duração, média duração e curta duração. E eu preciso saber exatamente o que precisa ser desprezado assim que termina o seu uso e aquilo que eu ainda posso reservar, tá? É esterilizável. Cada UTI deve ser uma área geográfica distinta dentro desse hospital, quando possível acesso controlado sem trânsito para outros departamentos, de certeza. Como um centro cirúrgico, ele precisa ser um setor separado, porque os profissionais que trabalham ali dentro, eles trabalham de forma restrita. Não tem circulação de pessoas dentro da unidade de terapia intensiva. A visitação é controlada, então ele precisa de ter um local específico no setor, tá? Sua localização deve ter acesso direto e ser próxima de elevador, serviço de emergência, centro cirúrgico, sala de recuperação pós-anestésica e unidades intermediárias de terapia, os semi-intensivos. Tudo isso precisa estar nas proximidades, tá? Os leitos necessários para fornecer uma cobertura segura e adequada para o paciente gravemente adoentado ou acometido dentro daquele hospital. E depende desta população, tá? De acordo com a quantidade populacional, eu tenho uma quantidade de leito. De acordo com a quantidade de leito, eu tenho uma quantidade de UTIs. Quando eu tenho uma situação grave igual aconteceu, eu tenho uma complicação a mais. Segurança. Os leitos necessários para fornecer, aí eu utilizei aí, ó, uma especializada pediatria, tá? Que é uma UTI queimados para pediatria. Isso acontece muito no Brasil e depois eu vou pedir uma pesquisa para vocês entenderem quanto isso é complicado, tá bom? Os leitos necessários para fornecer uma cobertura segura, adequada para pacientes gravemente doentes no hospital, depende da população desse hospital, quantidade de cirurgias, grau de comprometimento, de cuidados intensivos, pela administração do hospital, pelos médicos e enfermeiras. Então, depende de várias coisas para poder ter um quantitativo de leitos dentro daquela unidade, tá? Eu acredito que depois desse susto que o mundo levou, vai se equipar, formar muito mais profissionais para estar atuando com esse grupo de patologias.
tá? Porque mostrou o quanto o sistema está deficiente, tá? Cuidados de enfermagem a paciente grave. É um grande número de pacientes que exigem cuidados intensivos que nem sempre estão restritos às unidades intensivas, e sim em outros setores dos hospitais, como emergências, enfermarias e ambulatórios. Então, eu tenho pacientes hoje, principalmente nesse exato momento, que precisariam estar internados em unidade de terapia intensiva, e eles estão direcionados